Uma vez que a gente já resolveu, né, o nó C, né, encontramos os valores aqui das forças dos elementos BE e CE aqui, agora a gente tem que ir para o próximo nó, né, que a gente vai ter apenas dois elementos com as forças desconhecidas. Né? Aqui a gente tem dois nós adjacentes a C. Eu poderia voltar para o A aqui também, mas eu vou continuar aqui nesse sentido. Então, temos o nó B e o nó E. O nó B ele tem quatro elementos, sendo que apenas um deles a gente já conhece as forças. Então, a gente tem três incógnitas aqui, não dá para utilizar. Já no E, a gente tem VE, e essa força que agora aqui em E vai ser FCE, e vai ter duas forças aqui de dois elementos que a gente não conhece. Então, vamos fazer no nó I, certo? Então, pelo nó E, a gente consegue fazer um DCL dele dessa forma, tá? Lembrem-se lá, como eu sei que, primeiro, eu posso lembrar, né, se eu não tenho aqui o meu desenho do anterior, mas se eu tinha colocado o FEC para cima, né, apontado para cima, o FCE ele vai ter que ser para cá, né, o contrário. Então é por isso que eu coloquei ele assim. Se eu não, como eu não tenho aqui, eu posso falar da seguinte forma. Eu sei que é CE vale 39.375 e é esforço de compressão, certo? Se é compressão, significa que ele está, que o pino está empurrando ele, então ele empurra de volta, tá? O pino comprime ele, então o elemento empurra, comprime o pino, empurra o pino de volta, tá? Então se ele está empurrando de volta, então ele tem a força está apontada para o pino, tá? Então FCE, VE, e agora a gente tem duas forças que eu também coloquei o sentido aqui, que eu estipulei dessa forma aqui que eu imaginei. FCE, a gente conhece o valor, né? 39.300. E VE é um valor maior. Então, VE é maior do que o CE, bem maior. E ainda o CE é só uma componente dele na vertical aqui que vai estar contra o VE, né? O FCE. Então, eu teria que somar com uma componente aqui em FBE, tá? Então, FBE eu pus para baixo para balancear com o VE. E uma vez que acontece isso, a gente vai ter aqui um equilíbrio nas forças na vertical. Já o DE, eu coloquei para lá só porque eu acho que o CE é muito alto, sabe? 39.000 é bastante alto. Eu acho que o FBE ele não vai ser mais alto que o 39.000 aqui não, tá? Então eu chutei. Eu acho que o FDE vai ser para a direita. Só apenas um chute. Então, aqui em roxo as que eu conheço, em laranja as forças que eu estou querendo calcular. Então, primeiramente, né, eu não consigo ainda o somatório das forças em x porque eu vou ter duas incógnitas, né? FBE cosseno de θ e FDE. Então eu vou na força em y que eu vou ter apenas uma incógnita que é FBE seno de θ, né? Aqui, ó, FBE vezes o seno de θ mais, né, que está para baixo, mais o FCE seno de θ também, que vai ter que ser igual a VE. Então, calculando aí, eu vou ter que o FBE vai ser igual a 16.875 newtons. Tá? E como eu vejo, realmente é positivo, então eu acertei o sentido, né, de FBE. E se ele está empurrando o pino empurra ele de volta. Então, se o pino empurra ele de volta, é compressão. Ok? Então agora falta o FDE. Então agora o somatório das forças em x, né, na horizontal, a gente vai ter FDE, né, para a direita, mais a componente em x aqui de FBE, que é FBE cosseno θ, que vai ter que ser igual, equilibrando com FCE cosseno de θ. Né? Assim a gente vai ter um FDE de 13.500 newtons. Okay? E como ele empurra o pino empurra ele de volta. Então, compressão. Compressão. Então, BE, eu sei que o elemento ele está sujeito a um esforço interno de 16.000
875 newtons de compressão e DE de 13.500 newtons também de compressão. Okay? Então agora a gente já tem tudo para ir atrás do próximo nó. Já determinamos os esforços em 4 elementos, né? A partir do nó C, nós descobrimos aqui os esforços nos elementos BC e CE, certo? Então, tanto BC quanto CE a gente conseguiu através do nó C, e pelo nó E a gente conseguiu BE e DE, né? Então, BE e DE a gente conseguiu aqui. Então, todos esses nós aqui a gente já conhece, faltam esses 3 aqui, ó, o AB, o AD e o BD. A partir daqui, eu posso tanto escolher o nó B, que eu tenho 2 elementos, quanto o nó D, também com 2 elementos que eu não conheço, quanto o A, também com 2 elementos que eu não conheço. Eu vou escolher o D, poderia escolher qualquer um deles, tá? Vou escolher o nó D aqui, então vou fazer o DCL do nó D. Tá? Então, DCL, né, o diagrama de corpo livre do nó D, vai ter a força FED agora, né, era DE, agora vai ED empurrando, né, como o DE é compressão, então ele empurra o pino para o pino empurrar ele de volta e comprimir ele. Então, empurrando. Então, para a esquerda, FED. Para contrabalancear aqui com FED, eu vou jogar o FAD para cá, né, descendo aqui para a direita para contrabalancear. E como ela tem uma componente para baixo, eu vou colocar o FBD para cima, inclinado para cima, para contrabalancear no eixo Y, tá? Isso aqui poderia ser o contrário também, né? Não poderia, né? Se eu colocasse os dois virados para lá, assim, assim, todos eles estariam indo para a direita, para a esquerda, né? Aí eu não teria um equilíbrio aqui, né? Eu teria achado os valores negativos, mas para tentar achar todos os valores positivos, eu jogo os dois indo para direita, né? Para contrabalancear com FED, e um para baixo, outro para cima, para cortar um com o outro, né? Então, nossas duas incógnitas em laranja, né? FAD e FBD. A primeira equação que eu vou tentar é o somatório das forças na vertical, tá? Como a gente não vai entrar o FED, que é a única força que a gente conhece o valor, então a gente não vai determinar as duas aqui, provavelmente. Por quê? Porque ela não vai entrar, né? Então vai ser só o FBD vezes o seno de θ para cima com igual ao FAD vezes o seno de θ para baixo, tá? Dessa forma a gente tem uma relação entre as duas. E qual relação que é? Se eu cortar o seno de cá com o seno de cá, eu vou ter que FBD é igual a FAD, tá? E vou usar essa informação para calcular agora essas forças no somatório das forças em X, tá? Que a gente vai ver aqui que, então, se FBD vezes, aqui no caso, FBD vezes o cosseno de θ, mais o FAD vezes o cosseno de θ, tem que dar o FED. Como eu sei que o FAD é igual ao FBD, eu posso substituir, né? Aí ficaria FBD vezes 2 vezes o cosseno, tá? Melhor, FBD vezes 2 vezes o cosseno de θ, ou 2 vezes FBD cosseno de θ. Então, jogando FBD de um lado, né? Então 2 cosseno de θ passa para lá dividindo, então FAD sobre 2 cosseno de θ, a gente vai ter o valor para as duas, né? Que é FBD igual a FAD, né? De 11.250 newtons. E aqui também, 11.250 newtons. As duas, já que elas são iguais, será que elas vão ter a mesmo tipo, as duas de compressão ou as duas de tração? Não necessariamente, tá? Porque aqui, essas contas aqui, a gente encontra apenas a intensidade, tá? Não encontramos o sentido aqui, tá? A gente encontra a intensidade. Também, a gente sabe que, na verdade, a gente sabe que uma anula a outra, né? Como elas estão em sentidos opostos, né? A gente sabe que uma vai anular a outra no caso. Então, nesse caso, o que a gente vai analisar? O que
que a gente já tem analisado normalmente, né? FBD. FBD está puxando o nó, então o nó puxa FBD de volta, né? Puxa o BD de volta. Se ela puxa, então é tração. Então o elemento BD ele está sendo tracionado. Já AD empurra o nó, então o nó empurra AD de volta, né? Então se empurra AD, ele está comprimindo o AD. Então esse esforço é um esforço de compressão, tá? Então a gente tem BD, que é 11.250 newtons de tração, e AD, que também é 11.250 newtons, só que de compressão. Falta agora apenas o elemento AB, né, aqui para a gente encontrar. Vou falar que eu errei aqui na página, tá, pessoal? Desculpem aí, não é página 490. Essa página desse exercício é a 297, tá bom? Então, considerem aí. Bom, a gente já calculou quase todos os elementos, né? Só está faltando agora o elemento AB, que a gente pode calcular fazendo a análise do equilíbrio tanto do nó B quanto do nó A. Vou deixar o A por último, né? Para a gente só fazer a verificação, então vou calcular agora o DCL do nó B. Então, no nó B, o que a gente pode ver aqui? A gente tem 5 forças atuando nele, né? Os 4 elementos, as forças de cada um dos 4 elementos, mais 4.500 aqui que está apontando aqui nesse nó, né? Então a gente tem aqui uma estrelinha aqui, tá? CB, né, que é o elemento BC, é tração, então o pino puxa ele para tracionar, então ele puxa o pino, então para a direita. EB é compressão, né? Então empurra o pino para o pino comprimir ele. DB, tração, né? Ele puxa o pino para o pino puxar ele de tração. 4.500 é uma força, né? Uma força concentrada aqui. E FAB eu coloquei como tração, né? Puxando o pino aqui, só pelo fato de FCB ser um valor muito maior, né? 23.000 aqui, que EB e DB, né? EB é 16, DB é 11.000. Então, se esses dois aqui somar, ainda mais a componente deles ainda menor, né? Somados, eles não conseguem vencer CB. Talvez FAB precise somar junto com elas aí para vencer, para equilibrar, né, com FCB. Okay? Então, por isso que eu coloquei FAB aqui para a esquerda, tá? Como se fosse uma força de tração no elemento AB. Vamos ver se eu estou certo, né? Então, a gente só tem uma equação agora que a gente tem que fazer, né? Que é o somatório aqui das forças em x, tá? Que é igual a zero. Então, a gente tem FAB para a esquerda, mais FDB vezes o cosseno de θ, mais FEB vezes o cosseno de θ, que tem que ser igual a FCB, né? Então, no final, a gente vai ver, calculando aí, que FAB é igual a 6.750. Como eu fiz ela puxando o pino puxa de volta, newtons, né? O pino puxa de volta, então é tração. Então, 6.750 newtons, tração. Okay? Assim, a gente finaliza a análise da treliça. Mas agora imaginem que eu errei em algum cálculo. Como é que eu vou garantir que meu exercício está certo? Agora eu vou e faço a análise do último nó. Se as forças baterem, se a gente vê que o nó está em equilíbrio, quer dizer que eu acertei todos os cálculos. Se não, quer dizer que eu errei em algum dos cálculos aqui, tá? Então agora a gente vai fazer a análise do nó A só para fazer essa verificação, tá? Vamos lá. Agora então, apenas para fins de verificação, nós vamos fazer a análise do nó A, tá? Então aqui está o DCL do nó A. A gente tem a força de 9.000 em cima. FDA, que é uma força de compressão, né? O pino comprime o elemento AD, então
o AD tem que empurrar, né, o pino, né, de volta. E BA, né, que é uma força de tração, o pino puxa o elemento BA, AB, e o elemento vai puxar o pino de volta. Então aqui a gente tem o DCL. Nós conhecemos todas as três forças, nós vamos ver se realmente o pino fica em equilíbrio com esses cálculos que a gente fez, né? Então, se a gente analisar pelo somatório das forças em Y, vai ter que ser o FDA vezes o seno de θ, tem que dar igual 9.000, certo? Se a gente calcular FDA vezes seno de θ, realmente vai dar 9.000. Então, verificado tudo certo aqui. E dá para verificar de novo aqui, somatório de Fx, tá? É o BA, que vai ser o BA, né? Vezes o FDA vezes o cosseno de θ, né? Igual a FDA vezes cosseno de θ. Então, ambos deram um valor de FBA, né? Então, confirmado. Isso significa que o exercício está certo. Eu recomendo muito vocês fazerem essa última análise, né, do último nó, só para verificarem isso, tá? Para vocês conferirem se o exercício está certo, vocês já garantem aí uma nota numa prova ou até na lista, tá? Então tá aí o nosso exercício, né, utilizando o método dos nós. Quaisquer dúvidas, estarei à disposição. Vamos continuar então para analisar aí o método, para ver aí como é que funciona o método das seções.